João Batista Villanova Artigas nasceu na capital paranaense em 1915, mas apesar de sua origem, se mudou para São Paulo e sua carreira se estabeleceu por lá. Ele se formou como engenheiro arquiteto pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, já que, diferente do que acontecia no Rio de Janeiro, onde o curso de arquitetura era mais voltado para belas artes, em São Paulo a profissão era derivada da engenharia e, por isso, tinha uma vocação mais voltada para a parte de edificações. Ele foi um arquiteto, engenheiro, urbanista e professor universitário brasileiro, cuja obra é associada ao movimento arquitetônico conhecido como Escola Paulista. Artigas é considerado um dos principais nomes da história da arquitetura de São Paulo, seja pelo conjunto de obras realizadas, seja pela importância que teve na formação de toda uma geração de arquitetos, visto que em 1940 tornou-se professor da Escola Politécnica. Seus principais projetos foram a Casinha, projeto do ano de 1942, que foi sua primeira residência, e a construção é simples e tinha como objetivo servir de residência de final de semana para Artigas e sua esposa, já que moravam no centro de São Paulo e buscavam a tranquilidade das regiões mais afastadas para dar sequência a seus processos criativos. O Louveira é um edifício residencial multifamiliar localizado em um bairro nobre central da cidade de São Paulo. Ele foi projetado em 1946 pelo arquiteto e a obra caracteriza-se pela composição de duas lâminas paralelas intermediadas por um pátio interno ajardinado. Sua implantação propicia a integração visual do espaço público e privado. E a FAU, que é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. João Batista Villanova Artigas iniciou o projeto do edifício da FAU em 1961, em parceria com Carlos Cascaldi. Em sua construção, se faz o uso do concreto bruto, do vidro, a simplicidade de suas linhas, assim como a ênfase na integração dos espaços, que caracterizam esses edifícios econômicos, funcionais e plasticamente originais. Os pilares, em forma de trapézio, estão apoiados no chão e erguem o volume do prédio. Lina Bobardi, a primeira mulher arquiteta brasileira a ganhar um prêmio do Leão de Ouro, se tornou uma personalidade extremamente marcante na história da arquitetura. Ademais, embora Lina tenha nascido e crescido em Roma, se mudou permanentemente para o Brasil com seu marido, Pietra Maria Bardi, em 1946. E em 1953 recebeu seu título de brasileira, abrindo mão da cidadania italiana. Ao longo de sua carreira, trabalhou em diversas áreas, seja projetando edifícios, móveis e interiores, produzindo editoriais, sendo curadora e crítica de arte. A obra pioneira de Lina Bobardi no Brasil foi a Casa de Vidro, em 1950. No começo dos anos 50, o bairro Morumbi era ainda distante e pouco habitado. O bairro era predominantemente verde e a região era ocupada por grandes propriedades rurais. Assim, Lina visualizou sua casa convivendo em harmonia com o ambiente ao redor. O bairro era predominantemente verde e a região era ocupada por grandes propriedades rurais. Assim, Lina visualizou sua casa convivendo em harmonia com o ambiente ao redor. Em 1968, Lina projetou o MASP, tendo sido inicialmente instalado na Rua 7 de Abril, no centro da cidade, e transferido apenas em 1968 para a atual sede na Avenida Paulista, sendo este o primeiro centro cultural do Brasil. Lina utilizou dos materiais vidro e concreto para criar uma arquitetura de superfícies ásperas e sem acabamentos luxuosos, que contempla leveza, transparência e suspensão. A arquiteta projetou a edificação priorizando a não obstrução da vista e o articulou em dois grandes volumes, sendo um deles elevado, majoritariamente vazado, que enquadra a paisagem, e outro semi-enterrado, rodeado de jardins e responsável pela base de um grande vão. Outro sim, o projeto aproveitou da declividade do terreno para dividir o extenso museu sem comprometer sua horizontalidade marcante, trazendo na transição do acesso ao museu uma esplanada que teria o objetivo de tornar-se uma praça para uso público da população. Esse acesso, também chamado de vão livre, apresenta 70 metros de extensão e tornou-se um marco na região, sediando encontros e agrupamentos dos mais distintos,
persistindo ainda hoje como um dos pontos estratégicos às manifestações públicas e culturais. O arquiteto Afonso Eduardo Ride nasceu na França em 1909, mas cresceu no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Desde muito cedo, o arquiteto sempre se interessou pela construção de edifícios. Então, aos 17 anos, ele ingressou na Escola Nacional de Belas Artes, se formando em 1930, aos 21 anos. Na faculdade, ele fez estágio com o urbanista Alfred Agache, responsável pela condução do plano diretor que estava previsto para a cidade do Rio de Janeiro, onde aprendeu os conceitos sobre os métodos de trabalho na cidade e no planejamento urbano. Foi nessa época de estagiário que ele participou da criação do plano diretor da cidade do Rio de Janeiro, e devido a essa experiência, Ride começou a desenvolver seu lado urbanista, que foi exemplificado no projeto do Aterro do Flamengo. Afonso Eduardo Ride projetou grandes obras voltadas para a comunidade, uma das principais características do seu trabalho, como projetos que existiam na Prefeitura do Distrito Federal. Além disso, ingressou em outros rumos profissionais, sendo secretário-geral de Viação, Trabalho e Obras e diretor do Departamento de Habitação Popular e do Departamento de Urbanismo. Após uma ampla contribuição de mais de 3 décadas no setor, ele se aposentou. Suas principais obras são o Albergue da Boa Vontade, construído em 1931, e é considerado seu primeiro projeto e a primeira obra modernista do Rio de Janeiro. O Ministério da Educação e da Saúde, mais conhecido como Edifício Gustavo Capanema, construído em 1939, além de ser um dos primeiros arranha-céus da América Latina, é um marco para a arquitetura moderna brasileira. Conjunto residencial Prefeito Mendes de Moraes, conhecido como Pedregulho, que fica localizado em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, foi projetado em 1946 e teve como objetivo abrigar funcionários públicos do Estado. O Museu Carmen Miranda, que foi inaugurado em 1976 com o objetivo de ser um espaço para recreação e lazer. Ele fica localizado no Aterro do Flamengo, mesmo local do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro é uma das obras mais emblemáticas na arquitetura brasileira e obra-prima de Afonso Eduardo Ride. Ele foi dedicado à vanguarda e ao experimentalismo. A obra foi iniciada em 1954 em uma área de 40 mil metros quadrados com jardins desenhados por Burle Marx, junto à Baía de Guanabara, e cada etapa de seu conjunto foi sendo inaugurada em períodos diferentes, sendo apenas finalizado em 2006. Foi um símbolo da arquitetura moderna, empregando o uso de estrutura vazada e transparente que trazem para o interior o paisagismo de Burle Marx e a liberdade de composição para o espaço expositivo. A obra é considerada uma das primeiras a seguir o estilo brutalista no Brasil e tem como missão a preservação, a reflexão e a difusão da produção das artes modernas e contemporâneas em âmbito nacional e internacional por meio de exposições de suas coleções, publicações e empréstimos de obras. Nascido em 25 de outubro de 1928, em Vitória, Paulo Mendes Rocha tinha um pai engenheiro e, por essa influência paterna, defendeu que a arquitetura primordial é a geografia. Formado como arquiteto pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em 1954, a partir de 1960, Paulo Mendes da Rocha iniciou sua carreira acadêmica na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na USP. Ele fez parte da chamada Escola Paulista, que tinha uma visão baseada na verdade estrutural da arquitetura, que buscava ser crua, limpa, clara e socialmente responsável. Seu estilo arquitetônico faz grande uso de concreto armado, arquitetura sintética, limpa, funcional, constituída por detalhes examinados minimamente, que ele dizia ser uma relação do ser e do espaço, que se torna tanto íntima quanto monumental, ou seja, uma concretização formalista que procura demonstrar funcionalidade e buscar espaços para incentivar o convívio, seja em uma cidade, em sociedade ou em um local construído. Suas principais obras foram o Ginásio do Clube Atlético Paulistano, projetado em 1958, quando ele tinha 29 anos. O edifício Guaimbê, localizado no bairro Jardins, foi construído em 1962 e é uma das obras do arquiteto que mais marcam seu estilo brutalista devido ao concreto aparente no edifício. A Casa do Butantã, localizada no bairro da Zona Oeste de São Paulo, que serviu de moradia para o arquiteto e sua família entre 1964 e 1990. A Casa Gerace, localizada em Alto de Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo, construída em 1989. A Pinacoteca de São Paulo, que foi projetada pelo arquiteto Ramos de Azevedo e reformada em 1993 por Mendes da Rocha.
e o Museu Brasileiro da Escultura, localizado no Jardim Europa, em São Paulo, construído em 1995. Esse edifício surgiu a partir da resolução de uma problemática, uma vez que a área que hoje pertence ao museu daria a construção de um shopping, o que acarretou na mobilização dos moradores do local, que tentaram impedir a construção. O terreno foi cedido pela prefeitura para o planejamento de um equipamento cultural aberto à comunidade e deu origem à idealização de concurso fechado para o projeto de um novo museu, tendo a proposta de Mendes da Rocha como vencedora. O terreno possui cerca de 7.000 metros quadrados, tendo um jardim como sua parte superior e o museu na parte inferior, feito todo de concreto, sem rebocos e tintas, onde a ideia era torná-lo um museu mais simples.